Quarta-feira, 9 de novembro de 2022. Para vocês que ainda não sabem, né, sou o Daniel e eu gosto de registrar alguns eventos aí que andaram correndo devido à minha falta de confiabilidade nos sistemas de comunicação, salvo raríssimas exceções. Então, vamos lá, eu mudei um pouquinho o nosso sistema aqui, tá? As notícias antes eu anotava num caderno, agora estou colocando aqui para a gente ir comentando rapidamente. O que me motivou a fazer isso, para quem ainda não sabe, né, você que está vendo aí, é porque os meios de comunicação têm alterado notícias ou entrado com alegorias e táticas de escrita, né, para levar para A ou B caminho e basicamente existe um consenso hoje entre nós, não dá para ter uma confiança aceitável da grande mídia. Então estou aí trazendo alguns pontos com meus comentários, a título de registro, a título de lembrança o que foi, o que ocorreu, o que aconteceu. Vocês podem ver aqui, ó, chegou ao ponto, né, para continuação dos vídeos anteriores, chegou a um ponto de que um certo deputado colocou uma proposta de que bustos desse senhor devem ser espalhados em praças públicas pelo Brasil. Tamanha desconexão, desse partido político com as pessoas, né, metade aí da população, no mínimo tá putaça com essa pessoa, e o figurinha ainda propõe fazer isso, eu acho que deveria, cara. Porque hoje em dia quando você vai nas manifestações, hoje é dia 17/11, eu tô gravando esse vídeo com quase uma semana, um pouco mais de uma semana de atraso aí, mas basicamente a ideia é não postergar muito ao ponto da gente perder informação. Até porque esses sites que eu sigo, provavelmente eles serão censurados, como muitos outros, a gente vai estar falando um pouco mais disso aí logo em sequência. Então, isso mostra a desconexão aí de certos partidos ou de certos políticos com a população, né, cara? Como é que você vai prestigiar alguém que despertou talvez as maiores manifestações do Brasil desde 1964, comparáveis aí ao gigante acordou de 2014, 2015, né? Esse é o grau dos políticos que a gente tem. Twitter suspende contas de apoiadores do bolso. Então, o que eu queria destacar aqui é censura. A gente está tendo uma censura que teoricamente ia durar, aspas, até o dia 30/31 de novembro, ou seja, até as eleições. Acreditava-se que não ia se estender, e sim, está se estendendo até agora. Existem notícias do dia 17, ou seja, uma semana depois dessas notícias ainda estão, sendo censurados pessoas e muito além disso, tá, muito além disso, ainda tá tendo coisas como, bloqueio de contas, coisas absurdas assim, tá. Então destaco aqui, que a censura ela tá presente desde então, a a nossa constituição, a nossa legislação atualmente ela diz que você é livre para postar o que você quiser e se você ferir a honra de alguém, se você extrapolar, você será processado, você vai ser responsabilizado pelas suas palavras. Porém, o que está acontecendo hoje, e isso que eu deixo bem claro, é que você não pode se expressar, se você falar de um certo assunto, você simplesmente tem ou o vídeo bloqueado, ou a conta encerrada, ou a coisa nessa linha, ou você pode até, além de tudo isso, receber algum processo além da censura. Né, basicamente, você não pode tocar certos assuntos, como aconteceu na Jovem Pan, implicitamente em muitos outros lugares aí. Tá, continua a questão da censura. Aqui a gente está falando de notícias do dia 9 e eu estou no dia 17 e digo que isso ainda não parou. O sacrilégio cometido por Marcos Sintra, que foi o que a gente está falando agora. Ele apenas comentou sobre uma certa máquina e uma certa análise, e ele disse que aquela análise era coerente, era razoável e que merecia mais avaliação, né? Merecia mais satisfação aí à população. Cortar o bichinho. E nesse sentido, eu queria destacar uma frase que eu escutei hoje. Quando você tem uma população revoltada buscando por transparência e respostas, a pior coisa que você pode fazer é soltar uma canetada, censurar, cara. Você pega e fala: "Você não pode falar isso, você não pode falar aquilo", você vai, tá ligado? Por exemplo, você faz uma pergunta para o teu pai: "Você toma uma cintarada?" Não é por aí.
Eu creio que os ânimos se abaixariam, se acalmariam, se simplesmente houvesse a contrapartida. Não, quais são as dúvidas? O que que está deixando vocês inquietos e inseguros? Vamos conversar? Cara, as pessoas responsáveis por esse processo que vocês sabem que eu estou falando ali, de escolha aí de representantes, os responsáveis, eles devem satisfação para nós. Eles são os representantes da Constituição e do povo. Essas pessoas, elas devem sim, na medida do possível, buscar trazer as respostas que as pessoas buscam. Elas estão lá graças a nós contribuintes, elas representam uma parte dos poderes da democracia. E de que serve a democracia se não é para servir o povo? E ainda mais as reivindicações que são coerentes dentro da Constituição, as manifestações são a consequência da falta de informação, basicamente. Então, que custa fazer isso? Não, continua na canetada. Eu tô aqui falando do dia 17/11. Não teve a mínima decência. Ainda ó, teve ontem o tal do perdeu o Mané, que a gente vai falar disso mais um pouquinho em sequência, tá? Mas isso não é referente ao dia 9, não. Então, realmente, continua aqui a questão dos temas proibidos para a galera. Defesa divulgou relatório sobre urnas. Eu não posso falar do que a defesa colocou e não esse vídeo cai. Eu não gostaria que caísse, mas basicamente eles dizem que precisa sim, further investigation, tá ligado? A coisa tem um certo grau de vulnerabilidade, mas eles não tiveram acesso a mais informações. Isso ficou claro. Por que que não liberaram acesso a mais, né? É como você fazer uma cirurgia numa pessoa sem poder cortar um pedacinho dela. Você quer fazer uma cirurgia você quer fazer uma cirurgia no apêndice, mas tu não vai poder cortar a pessoa, entende? Então como é que você vai, né, chegar a ter você pode fazer um raio-x, você pode fazer um exame de sangue, etcétera, mas enquanto você não poder cortar e chegar até o local do problema, você não vai poder fazer muita coisa. E basicamente é isso que está escrito lá. E até agora a gente está sem resposta. Estou falando do dia 17, mas em relação a notícias do dia 9. É legal destacar que, os responsáveis pelo processo de escolha, eles falaram assim, que nenhum erro foi observado. E isso é curioso, né, eu vou até fazer um vídeo desenhando a meu entendimento e explicação, mas basicamente existe essa questão de retórica, de semântica muito estúpida, né, por parte, aí do pessoal que avalia, né, onde, assim, claramente, não foi visto nada de errado. Mas é claro, não foi dado acesso para você comprovar se há algo errado, né, vamos falar assim hipoteticamente, senão o vídeo cai. Olha só a situação. Vocês acham que o país não está numa ditadura e numa, guerra civil? A gente está numa ditadura sim, e a gente está numa guerra civil não declarada sem armas. A gente está É uma guerra isso aqui, pessoal, não deixo bem claro. Isso foi se agravando com o passar. A gente está tendo manifestações até hoje, dia 17, tá passando aí de 2 semanas, e sinceramente, é uma guerra civil sem armas, é onde há narrativas atrás de narrativas por conta dos responsáveis, e, o único aí que tá sozinho é o povo. Até o momento o povo tá sozinho, com poucas representações, é simplesmente uma coisa absurda. É uma democracia que não representa o povo, fantástico. E, cara, o bicho tá pegando. Eu acho que a coisa é muito mais séria do que o pessoal tem abordado. Lembrando que Lembrando que a grande mídia tá se lixando para o que tá acontecendo, e ainda as pessoas que estão, revoltadas com essa situação, com o que aconteceu, são chamadas de golpistas, bolsonaristas, extrema direita, e não são chamados de povo. Olha só como uma guerra retórica é tão forte nessas horas, né. Aí entra o meu a minha revolta com todo esse assunto, por isso que estou gravando esse vídeo. Recepção dos ministros de Lula, dos ministros ao Nine, ó, foi coisa linda. Ele chegou dando tapinha no rosto, abracinho, lembrando que quando o atual presidente foi lá, ele ganhou a Constituição. Não é um pouco estranho quando o atual presidente, esse cara aqui, ó, ele pegou e foi lá, ele ganhou a Constituição, faz 4 anos, é. E quando o bonito foi lá, o que que ele conseguiu? Aproximadamente 5,5 milhões.
da da pessoa que não está mais com ele. Olha a situação, olha que diferença, né. Olha só essa frase, isso aqui essa frase aqui, ó, pessoal, ela é do Nine com os líderes da Câmara e do Senado. Não cabe ao presidente interferir no Senado ou na Câmara, em relação à escolha dos líderes, porque ano que vem terá uma escolha dos líderes, os líderes estão fazendo tudo o que eles podem para ser escolhidos novamente. Lembrando que o Congresso, uma grande, assim, eu estou falando um pouco, estou trazendo essas notícias para o dia 17, uma grande parcela do pessoal está culpando a Câmara pelo silêncio dela em função a tudo que vem ocorrendo desde a soltura do Nine até a condenação, né, a anulação de toda tudo o que aconteceu e etcétera, e todos os problemas, as censuras, as inserções, que mais pessoal? Por exemplo, tinha gente jogando bola com a cabeça do presidente, estava tudo bem. Agora tem alguém que coloca uma imagem de WhatsApp com algum conteúdo que não agrada, esses caras são perseguidos, tem conta bloqueada, tem, processo disso e daquilo. Tá vendo como a diferença é absurda? Tipo, diz-se que, um dos 3 poderes não deveria ser parcial e eles se autoproclamam não parciais. Porém, quando você vai analisar esse tipo de exemplo que eu trouxe, eu estou trazendo de uma forma bem superficial para não derrubar nem o canal, nem o vídeo, fica claro que tem 2 pesos, 2 medidas. Basta pesquisar um pouquinho. E voltando ao nosso assunto aqui, como se Petrolão e Mensalão já tivessem passado, entre muitos outros escândalos, quando eu vejo aqui, eu tiro o não, né, cabe ao presidente e assim, você simplesmente deleta esse não aqui, se eu conseguisse, eu tira o não e continua lendo, que é o que está acontecendo, né, é só você fazer uma interpretação de que foi dito. Então a gente já falou desse desbloqueio aqui, o que é bem relevante, porque houve uma mensagem do Nine, onde ele falou que ele falou que certos processos aí de herança era para parasita e tal, sendo que ele acabou usufruindo disso aí, vamos dizer assim, usufruindo, um termo bem forçado, tá, para não falar outra coisa, e fica muito claro como ele morde a língua a cada passo, tá. E por último, o AB entrega ao TSE relatório sobre o processo eleitoral, onde de muito extremamente muito diferente do relatório das Forças Armadas e do sentimento geral do povo que está nas ruas, eles falaram que tá tudo bem. Aí você pensa: "Espera aí, vamos dar uma olhadinha, quem é o presidente?". Então eu trouxe aqui para vocês, tá, eu trouxe aqui para vocês, tá, dua 2 caras, né, esse aqui é um dos presidentes aí, onde você vai dar uma olhadinha e que você observa? O Brasil presenciou a realização de eleições limpas, transparentes, seguras e respeito à soberania. Olha só, olha que lindo, hein? Olha que lindo. Então aí você consegue notar co co como, será que a OAB está tão desconexa, assim, da população, ou será que eles têm realmente alguma preferência? Eu não estou ouvindo aqui. Tá, esse era o Bonner falando, né, o William falando sobre as manifestações que não devem acontecer ah, se elas são antidemocráticas, né. Então, é como eu falei para vocês, antidemocráticas, golpistas, bolsonaristas, extrema direita, é sempre não é o povo, né. Lembrando que há muitas imagens aí, né, vocês conseguem ver mais ou menos, vocês conseguem ver aqui o tipo de um dos caras e aqui a gente consegue ver, né, perdeu Mané não amola. O que que vocês acham dessa frase? Essa frase foi dita por um dos ministros do Supremo e se não me engano, esse que é o ex-presidente do OAB, ele colocou coisa linda e tem 15.000 pessoas que curtiram, né. Como se isso não fosse suficiente, a gente consegue notar que o ex-presidente, o que que ele era? Ele era, aqui a gente não tá vendo os comentários, mas aqui você consegue observar e ele também chama aí o pessoal de golpista e tal. Então você fala assim, ó, você vai falar assim, ó: "Tá, espera aí, olhando para essas cenas, dá para dizer
que a galera da OAB realmente não tá conectada com o pessoal que tá, né, ou se o presidente age assim, os subalternos, se alguém for contra, obviamente é cortadinho. Então o pessoal, né, por uma rede hierárquica, isso vale também para outras facetas da vida. Mas então fica muito claro, tá? Fica muito claro que há uma espécie de fica muito claro que há uma espécie, né, de direcionamento. Então eles que se julgam tanto assim: "Ah, não, porque a gente é técnico, a gente tenta seguir a lei e tal", mas basta uma pesquisa de 5 minutos que fica claro que eles têm lado. E o lado não é o do povo, não é o das milhões e milhões de pessoas que estão revoltadas e se manifestando. E repito o que eu já falei, porque a OAB procura trazer as respostas que o povo quer. Em vez de falar que está tudo bem, prove, responda, traga as informações que acalmem os ânimos. Ou é muito mais fácil ficar xingando o pessoal, colocando nomes? Pega as famílias, pega as pessoas tristes, e o pessoal não está feliz reclamando, tão tristes. Iminência de guerra civil, e já tem uma guerra civil não armada, o pessoal vai só com o coração, é uma guerra sim, uma guerra de narrativas contra a mídia, contra o Senado, contra o judiciário. Sem contar que até o dia 9, tá pessoal, até o di do dia 9 até o dia 17, a gente vai estar praticamente sem informações do presidente e do executivo, a gente não vai estar tendo informações. Esse foi o resumo do dia 9 com os meus comentários. Muito obrigado você que veio até aqui e até o próximo vídeo.